Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Câmara Debate. Nesta edição, nós vamos falar sobre a geração de energia elétrica no Brasil. Nos últimos anos, vem crescendo a participação das energias renováveis, especialmente a solar, que muitas vezes é gerada em pequenas usinas privadas. Mas alguns especialistas dizem que a legislação que trata da geração da energia solar está cada vez mais restritiva, o que pode acabar desacelerando o crescimento dessa produção. E para tratar dessa situação, estamos recebendo os deputados Lafaiete Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, e Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Deputados, primeiramente, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Antes da gente começar, eu queria abordar duas questõezinhas, que é a geração distribuída, né? Chamada geração distribuída, para quem ainda não está 100% familiarizado, é aquela geração pulverizada, feita de forma privada, feita pelo cidadão, empresas, né? E também tem a questão do fluxo reverso, que é quando você pega essa geração pulverizada distribuída e reinsere ela ou insere ela no sistema, né? Porque o fluxo normal é essa energia vindo do público para casa, a geração pública para a casa do cidadão, né? Quando você faz esse caminho contrário, é chamado de fluxo reverso. Eu quero começar com o deputado Lafaiete, lembrando que teve uma audiência, o senhor conduziu uma audiência pública recentemente sobre essas discussões da geração de energia elétrica no Brasil. E eu queria saber se houve alguma coisa relevante com relação à chamada geração distribuída. Que argumentos foram apresentados? Foi importante a audiência pública, porque estavam presentes representantes das distribuidoras, também da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, e representantes das associações que geram energia solar. Existe hoje um certo conflito, há uma dificuldade muito grande. O pessoal da geração distribuída reclama que há uma dificuldade grande hoje de você conseguir instalar o seu próprio sistema de geração. Eles alegam, em parte, má vontade das distribuidoras, e eu cheguei a levar certa vez na Comissão de Minas e Energia um pacote de cartas da distribuidora dizendo que você pode gerar energia assim a partir das 19 horas, energia solar, né? E há também uma reclamação grande que a regulação da ANEEL também vem sendo cada vez mais restritiva. E nessa audiência pública, as distribuidoras mostraram as suas dificuldades e o pessoal solar, eles alegaram que essas regulações da ANEEL, elas estão, em certo aspecto, equivocadas, né? Porque fala-se muito nessa questão do fluxo reverso, e aí na última resolução da ANEEL, a resolução da ANEEL fala o seguinte, que se o consumidor assinar um documento em que ele que só vai gerar até 7 kW, ele só vai gerar o que consome, e assinando esse documento, ele abrindo mão de fazer alguma compensação, aí para ele não há o fluxo reverso. Eu falei, nessa hora o átomo para de... os elétrons param de correr no fígado. Assinou, não tem fluxo reverso. Se você não assinar, tem fluxo reverso. Então, há uma reclamação grande, né, com relação também à resolução da ANEEL. Mas, objetivamente, para concluir aqui, após essa audiência pública, já promovemos 2 reuniões já de representantes das distribuidoras com os dos solares e pretende-se criar um grupo de trabalho técnico no sentido de reformular, né, essas resoluções e destravar, e chegar a um acordo. Vamos entender quais são as dificuldades das distribuidoras, entender as dificuldades dos solares, vamos ver como a gente pode compatibilizar isso para que o Brasil saia ganhando e para que possamos reduzir a conta de energia. Deputado Passarinho, o deputado Lafaiete parece concordar com esse argumento que eu trouxe no início do programa de que a legislação está ficando cada vez mais dura, quer dizer, está ficando cada vez mais difícil para quem quer contratar energia solar para colocar na sua residência, na sua empresa. O senhor concorda com essa argumentação e de que forma isso vem acontecendo? Bom, primeiro, satisfação em debater um assunto desse com um dos maiores conhecedores desse setor, que é o deputado Lafaiete, um grande parceiro na Comissão de Minas e Energia. Dizer que eu não concordo com a legislação, eu concordo talvez que a regulamentação da ANEEL que está apertando mais. Então, eu sempre digo, e nas últimas 2 reuniões da comissão, tenho dito que
Eu acho que é uma falta de inteligência o setor não sentar na mesa, como disse o Lafayette há pouco, e vamos se entender. Nós temos um problema que precisamos resolver. A energia distribuída, ela gera muita energia durante o dia, logicamente. E qual é o nosso problema? Aquele ato entre o sol indo embora, você diminui a energia que a solar está colocando na rede, e é quando o consumidor mais precisa. Então, aquele ato ali entre 6 da tarde, 7 da noite, é um ato complicado que nós temos que resolver. Então, você tem que entender que um não sobrevive sem o outro, né? Um não sobrevive. Eu acho que a energia distribuída teve o apoio desta casa na legislação logo no início, que ela precisava startar. Qualquer tipo de atividade precisa de um incentivo no início, e ela teve incentivo dessa casa, depois foi prorrogado, né? Já chegou no momento de maturidade. Agora, essa maturidade do setor, né? Cada um no seu. Está precisando agora sentar na mesa, né? E não pode acontecer o que o Lafayette mostrou, que se for a própria empresa distribuidora colocar energia distribuída na sua casa, pode, o outro não pode. Então é uma concorrência desleal, né? Mas nós precisamos nos entender. Não tem como a energia distribuída sobreviver sem um distribuidor, já existe ali. É como se eu tivesse um canal de televisão, uma rede fechada, que precisaria, uma Netflix, precisa estar disponível. E eu não vivo sem energia normal, porque eu preciso da noite. E ela está disponível para mim. Então, alguma coisa você vai ter que pagar, e já está pagando. A energia distribuída saiu dessa acomodação e hoje está dentro do mercado. Então, volto a dizer, o que nós precisaremos, é isso que nós estamos tentando, que o setor como um todo sente, que entenda, tem os seus técnicos, e proponha para essa casa, se precisa mexer na legislação, qual legislação seja mais adequada para que os dois sistemas possam viver conjuntamente. Deputado Lafayette, puxando a fala do deputado Passarinho, o senhor acha que as distribuidoras que controlam hoje esse fluxo energético estão encarando ali o consumidor meio que como um adversário nessa geração de energia? Como é que está essa questão? Eles reclamam muito, né? Eles falam muito, as pequenas empresas, na sua maioria são pequenas empresas que trabalham com geração de energia solar, eles reclamam muito de má vontade das distribuidoras. Qual é a razão das distribuidoras estarem agindo assim, né? Nós não sabemos ao certo. Mas o fato é que a representação das distribuidoras esteve presente tanto na audiência pública como nas duas reuniões posteriores. Eles estão muito abertos ao diálogo, a sentar, vamos ver quais são os nós, vamos ver quais são as dificuldades. E como bem falou aqui o deputado Joaquim Passarinho, eu penso que a regulação feita pela ANEEL é essa sim que está muito afastada da realidade. E muitas vezes ela vai contrário ao que diz a própria lei, né? A lei vem, de uma certa maneira, escrita. A ANEEL deveria regulamentar a lei, ou seja, detalhar apenas a lei, e nessa regulamentação, em alguns casos, a ANEEL contradiz o que diz a lei. E as distribuidoras têm que obedecer a ANEEL. Elas falam, olha, mas isso aqui é legal, mas é a ANEEL que me fiscaliza. Se eu não fizer o que ela está mandando, ela me multa. Então, de fato, acho que é necessário fazer uma revisão normativa nessas resoluções da ANEEL no que trata da geração distribuída. Deputado Passarinho, o senhor acredita que essa geração solar distribuída, ali, feita pelos pequenos geradores, complementa o sistema brasileiro? Pode ajudar as distribuidoras ou o senhor acha que pode ser, de repente, um entrave, um problema para o sistema nacional? Olha, eu acho que nós temos que ter a realidade, né? A energia solar é uma realidade, não vamos tapar o sol. A energia eólica também é uma realidade, uma biogás. Então você tem que aproveitar. O que nós temos que entender é que nós temos um sistema hoje integrado. E a energia de hidroelétrica, que nós temos bastante, eu tenho duas no meu estado do Pará, né, que é Belo Monte e Tucuruí, e dificilmente com essa legislação ambiental que nós temos hoje, nós vamos conseguir construir nova hidrelétrica nesse país. Muito difícil. Raro, vai ser muito raro. Então a saída que nós temos justamente é trabalhar nessas outras opções. Por isso que nós falamos, elas se complementam. Né? Elas se complementam. Se nós soubermos entender, se o próprio setor sentar com boa vontade, não achar que eu sou o seu adversário, né? Mas achar que a gente pode se complementar e aí trazer isso para que a Câmara possa legislar. Como eu estou te falando, a legislação que a Casa fez, eu acho que a energia distribuída não pode reclamar. Até tudo que foi feito aqui, os dois setores estão bem agasalhados em termos de legislação. Podemos avançar? Podemos avançar. Mas isso tem que ser do entendimento. Né? A pior energia é aquela que a gente não tem. A mais cara é a energia que você não tem na sua casa.
Essa é a mais cara de todas. Então, eu acho que elas são complementares, elas podem conviver em harmonia, desde que a gente estabeleça os parâmetros para cada uma poder sobreviver. São complementares, deputado? Quer dizer, nos prédios você não tem como gerar energia, então acho que nunca vai haver o esgotamento total da produção pública, né? Sempre vai ter que haver geração pública de energia. Não, sempre tem que ter. E é um aspecto. Tanto a energia solar como a energia eólica, elas são aquelas energias que a gente chama de intermitentes. O solar não tem à noite, né? A eólica é quando tem o vento. A hora que o vento para de soprar, você não tem essa energia. Então você não tem muito controle sobre ela. Ao contrário das hidrelétricas. A elétrica, no jargão de quem mexe no setor, é energia firme. Ela está sempre ali. Precisou, você liga a turbina, se querendo, você desliga. Então, como diz o passarinho, elas são complementares, né? À noite você não vai ter solar. A hora que o vento não sopra, você não tem o vento, você não vai ter eólica. Então, você sempre precisa também da hidrelétrica, que é energia firme. Então, elas são complementares, elas têm que trabalhar juntas, né? O Brasil tem uma sorte muito grande de ter muito rio, tem muita energia hidrelétrica, tem muito sol, tem muito vento. Então, temos que ter a inteligência e o bom senso de fazê-las todas trabalharem em comum em favor da população. Tem a questão ambiental também, deputado, é importante porque a energia solar é considerada uma energia renovável, né? Então seria importante a gente valorizar essa geração? Sim, a energia hidrelétrica também é renovável. Porém, para você fazer uma hidrelétrica, você tem que fazer barragens, você tem que passar por problemas ambientais graves. E nós dificilmente vamos conseguir isso. A Belo Monte, que foi feita lá no meu estado do Pará, quase 1/3 do valor para construir Belo Monte foi de pactuação com indígenas, com área ambiental, com diversas coisas que tiveram que ser feitas para remediar, poder fazer. E olha que ela é fio d'água, como a gente chama, ela não tem uma represa grande. Então, nós vamos precisar de energia. O desenvolvimento carece de energia firme. Então, nós precisamos ter. Se nós vamos ter um parque industrial cada vez mais forte, nós precisamos que o Brasil cresça, nós precisamos de energia. Se eu não tenho como fazer mais hidrelétrica, eu tenho que buscar na energia solar, na eólica, a minha solução. Essa é a saída para o Brasil. Não quer dizer que as hidrelétricas não vão funcionar a pleno vapor. Não quer dizer que as distribuidoras não são necessárias. São. Por isso que eu digo, elas são complementares e elas podem conviver desde que a gente tenha inteligência. Eu acho que nós precisamos ter essa inteligência e acabar com essa guerra, né? Não precisa ter guerra, nós precisamos sentar e ver quando vai. Com inteligência, com tranquilidade, elas são complementares, elas vão se ajudar e o Brasil precisa de todas. Nós não vamos mais sobreviver pensando só na hidrelétrica, como também a energia solar e a eólica não vão nos dar a firmeza que nós precisamos. O senhor acha que o Brasil tende a permanecer como uma referência mundial em produção de energia renovável? O Brasil já é, né? Enquanto a Europa, a Ásia está lutando para fazer, né, para limpar o seu parque energético, porque eles geram energia tradicionalmente o carvão, que é muito poluente, ou o petróleo, que é muito poluente, e toda a rede deles é assim. Então, eles devagarzinho eles estão lutando para migrar uma fonte de energia limpa. O Brasil já tem a sua fonte toda limpa. O que nós precisamos é isso, é ter a responsabilidade, a inteligência de fazer esse conjunto de matrizes energéticas que nós temos, trabalhar juntas em favor da população. O Brasil, aí é uma coisa interessante, o Brasil tem uma energia barata. Nós temos sol, nós temos vento, nós temos rios, temos água, mas nós temos a segunda tarifa mais cara do planeta. A conta de energia do brasileiro é a segunda mais cara do mundo. E a nossa energia é a mais barata do mundo. Alguma coisa está errada. E é na regulação. Então a gente precisa de ajustar isso. Quer dizer, algum problema há. Então nós temos que fazer esse ajuste com inteligência e serenidade para reduzir a conta, né, de energia do consumidor e que o Brasil tenha e continue sendo referência mundial em energia limpa. Essa produção distribuída, geração distribuída, ela tem um impacto significativo, deputado? Quer dizer, são números relevantes? Porque a gente sabe que a economia vai crescendo, a demanda por energia também cresce junto. A tendência é de que nas próximas décadas aí, o Brasil precise de ainda mais energia. A solução pode ser essa geração privada? Acho que ela deve ser não só pequena, que antigamente que você ter uma energia solar na sua casa custava acho que 40 mil, 50 mil, hoje está caindo 20. Então a tecnologia vai chegando, isso vai popularizando, né, e você poder gerar sua própria energia, você acaba deixando para que as hidrelétricas forneçam nossos parques industriais. Você não consegue manter uma indústria com energia solar, mas você consegue manter uma casa. Você falando agora em prédio, até prédio já estão colocando nas paredes onde pega o sol. Então há espaço para que você possa, de forma inteligente,
né, trabalhar essas formas diferentes de energia para que o Brasil continue tendo energia limpa. Tem lugares na Europa que é o contrário. Tem gente que está precisando voltar para o carvão, porque não está conseguindo, o seu parque cresceu e você não tem energia limpa. Então, o Brasil, ele é exemplo e ele deve continuar sendo exemplo. Eu acho que a nossa função aqui é essa, é ser esse mediador, é ser uma área em que, livre, que todos possam trazer a sua realidade, os seus problemas, as suas críticas a outro setor e que a gente possa compatibilizar. Volto a dizer, nós temos alguns gargalos, vamos resolver. Essa injeção, se ela for muito forte na energia reversa, pode dar um problema na rede, mas isso tem que ser dosado, né? Assim como na saída, quando a energia solar sai, nós precisamos de energia ali. Então, precisamos também de educação, né? Nós precisamos trabalhar um pouco a educação da população. Se eu tenho energia mais cara durante o dia, por que eu vou passar ferro, por exemplo, na casa na hora que eu preciso? Na hora das 6 da tarde? Por que eu vou tomar banho com o chuveiro ligado às 6 da tarde? Aquele horário a energia é mais cara. Então, há um problema também que a gente pode trabalhar um pouco a educação da sociedade para que ela possa consumir energia que ela pode depender de horários, ela não pesar em horários que realmente o Brasil precisa. Deputado, a gente sabe que essas decisões passam muito pela agência pública ANEEL, né? Mas para nós aqui, o que dá para a Câmara dos Deputados fazer para ajudar nessa discussão? A nossa legislação como um todo do sistema de energia do Brasil, né, que o sistema é todo integrado, ela é meio antiga, meio ultrapassada. Ela precisa modernizar. Por exemplo, quando ela foi feita a legislação como um todo, não existia energia solar, energia eólica. Então, a gente precisa melhorar, né, a questão do sinal de horários, uma cobrança mais inteligente, né, por horários, claro que também a educação. Então, assim, a legislação como um todo, ela merece ser revisada, merece ser modernizada, né? Ela já está um pouco arcaica da época em que o Brasil só tinha as grandes usinas hidrelétricas e a partir daquela legislação foram fazendo emendas e retoques e remendos. Então, nós temos hoje uma legislação meio confusa e ultrapassada, a verdade é essa, né? Precisamos fazer essa modernização, mas não é fácil porque envolve geração, distribuição, envolve transmissão e dentro da distribuição tem os seus segmentos, dentro da geração tem os seus segmentos e os seus interesses, então acaba sendo muito difícil andar aqui na Câmara um projeto de revitalização do setor elétrico, mas é necessário. O senhor concorda com essa posição, deputado? Eu concordo. Eu acho que nós precisamos fazer uma consolidação dessa legislação. Puxar ela nova e consolidar. Ao longo dos anos, nós fomos fazendo legislações, né, que foram complementares, tipo puxadinha, renda ajusta aqui e ajusta ali. Eu acho que na hora de juntar isso, não é fácil fazer. Eu estou dizendo, eu acho que nós só vamos conseguir fazer isso. Você falando agora qual é o papel da casa, é justamente esse, é mediar, né, é chamar os setores para cá, sentar com todos aqueles que fazem energia, para que a gente possa fazer a legislação a melhor para o Brasil, não para um setor ou para o outro, a legislação para o Brasil. E só vamos fazer isso podendo ser mediador, né? Podendo ouvir a população, ouvir quem produz, ouvir a agência, porque a agência, foi o que o Lafayette falou, ela não está ali para legislar, né? Ela está para regulamentar a legislação feita. E se a gente deixar esse vácuo, ela acaba se intrometendo e fazendo, legislando, porque não poderia fazer. Então, esse é o grande perigo, a gente deixar para que a agência faça isso. Então, quem está eleito para fazer a lei somos nós precisamos ter esse papel, a Comissão de Minas e Energia, outras comissões de defesa do consumidor, várias comissões podem tratar isso, mas acho que Minas e Energia é o papel principal, e nós puxarmos isso, sentar os atores na mesa, juntar, trazer a agência, trazer o Ministério, para a gente sentar e discutir isso. É um tema muito importante. Energia, como foi dito aqui pelo Lafayette, nós temos a energia mais barata do mundo, e por que nós pagamos tão caro? Uma das coisas é imposto. 1/3 praticamente você paga na sua conta de luz é imposto. Então, o Brasil consome muito imposto. Então, nós precisamos rever isso. E se nós trabalharmos em consonância, em harmonia dessas diferentes formas de produzir energia, nós não vamos fazer nenhuma briga. A energia solar tinha que negócio, vamos taxar o sol. Não é para taxar o sol, você tem um sistema que funciona. Eu sempre dou um exemplo, você tem uma TV fechada na sua casa, um sistema, ela está lá. Se você não usar o mês todo, no final do mês você vai pagar, porque ela está à sua disposição. Exato. É o caso da rede de energia elétrica, está na sua casa à sua disposição. Você usando ou não, ela está disponível para você. Tem que ter manutenção, então tem uma taxa para pagar. Isso no início as pessoas não entendiam. Hoje toda a população entende. Então a energia ela veio, deu aquela confusão no início,
Hoje, todo mundo entende o papel de cada um. Nós precisamos apenas sentar na mesa, ver onde estão as dificuldades e propor uma legislação mais eficiente, mais moderna, que possa passar por cima desses interesses e a gente poder fazer, vou dizer, tem que crescer. A energia eólica, a energia fotovoltaica, essa energia distribuída, ela é futuro, ela vai crescer. A gente queira ou não queira, ela vai crescer, então é melhor normatizar. Bom, nosso programa está chegando ao final. Eu queria fazer só um encerramento, as considerações finais para cada um. O deputado Lafayette, próximos passos, o senhor pretende tomar alguma medida agora, após essa audiência pública? O que o senhor está pensando aí para as próximas ações? Já foi ajustado, foi entregue para as distribuidoras um documento pelas associações de geração distribuída, fazendo aqui algumas reivindicações e também propondo a criação desse GT, o GT técnico, para analisar essas resoluções todas, identificar os gargalos e poder fazer esses ajustes. Então, o próximo passo agora são essas reuniões técnicas, visando equalizar essa questão, principalmente da geração distribuída com as distribuidoras, que é onde há o maior conflito. Deputado Passarinho, para a gente encerrar, essa discussão me parece mais técnica e menos ideológica, né? É um tema mais fácil aqui na casa de ser debatido? Ele não traz aquele viés, né, aquela polarização na casa, né, mas ele é muito técnico. Então, por isso que eu estou dizendo, nós temos que sentar à mesa com quem entende. Aqui tem alguns deputados que entendem energia, mas nem todos. Então, a gente precisa que a área técnica venha, nós podemos fazer essa mediação e nós podemos tirar aquilo que for melhor. Pode estar dizendo, nós precisamos de energia, não há crescimento econômico sem energia e nós precisamos manter a nossa energia limpa. O Brasil é referência. Nós temos ainda muito a crescer, principalmente em toda, né? Eólica e na fotovoltaica. Se eu for pensar, imagina o espelho de água que tem em cima do lago de Tucuruí. Nós podemos ali gerar uma nova de Tucuruí lá em cima, né? Já com uma rede já pronta e poder energia farta. Falta dizer, elas são complementares, nós temos que ter a inteligência, a prudência de pensando no Brasil, não pensando num setor apenas, a gente poder fazer a melhor legislação, sentando na mesa com cada um com a sua parte, cada um com seus problemas, cada um com seus objetivos, e a gente construir a melhor legislação para o Brasil poder crescer com energia limpa e firme. Muito obrigado aos senhores, então, pelas contribuições. E nosso programa está chegando ao final. Eu conversei com os deputados Lafayette Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, e Joaquim Passarinho, do PL do Pará, sobre a geração de energia elétrica privada. Para você que está nos assistindo pela TV, muito obrigado pela sua audiência. E para você que está nos vendo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.